Qual é a melhor hardware wallet para você guardar suas criptomoedas com máxima segurança? Você tem Bitcoin, altcoins, você colocar aqui e blindar de acessos indevidos. Eu tô com 3 modelos aqui, que são 3 marcas diferentes, e eu vou te fazer hoje um review honesto e sincero sobre qual é a melhor opção para você. Esse eu quero que seja um vídeo definitivo, que você saia daqui sabendo qual é o melhor desses dispositivos para você comprar e ter, ou se você deveria ter mais de um, enfim, você vai decidir no final desse vídeo e aí você comenta aqui embaixo para mim a resposta do seu caso. Se você ainda não sabe o que são hardware wallets, olha, eu tô com pelo menos umas 10 diferentes aqui na minha mesa, então eu já testei de tudo um pouco e posso te falar com propriedade e eu vou te explicar aqui de forma muito simples, muito básica o que é. Uma hardware wallet, a gente costuma pensar nesses dispositivos com formato de pendrive, eu até apelidei isso de pendrive dos milionários, ou nesse formato de cartão, que basicamente é um chaveiro, não deveria chamar carteira, deveria chamar chaveiro porque ele armazena as suas chaves privadas, a chave do seu cofre digital, que fica lá registrado na blockchain, por onde você vai transacionar as suas criptomoedas. Então se você tem um Bitcoin e ele está armazenado numa hardware wallet, você é o único dono daquele Bitcoin e só você com um dispositivo físico desconectado da internet, por isso uma hardware wallet, de hardware, de dispositivo, e é uma cold wallet, que é fria, que não é conectada na internet, só com isso você pode, de fato, abrir o cofre, retirar o seu Bitcoin e mandar para outro lugar. Por isso que ele aumenta demais a segurança das suas criptos, e se você tem qualquer valor relevante em investimento em criptomoedas e quer deixar fora da corretora, você deveria sim ter um desses dispositivos na sua casa. Eu trouxe aqui hoje 3 marcas diferentes para a gente comparar, e aí eu vou te trazer um pouco dos benefícios e prós e contras de cada uma. A gente vai falar da Ledger, que eu sei que muita gente conhece, da Trezor, que acho que junto com a Ledger são as duas mais conhecidas, e da Tangen, que é essa caixinha aqui, que é uma que eu gosto bastante, e você vai entender as diferenças entre elas. Eu já te peço desculpas aqui, porque minha voz tá um pouco ruim, eu tô resfriado, mas se você não quer me ver resfriado aqui, é só você se inscrever no nosso canal, que aí você vai ver os próximos vídeos, e eu espero que não vai ficar assim para sempre, e aí você vai poder consumir todos os conteúdos aqui que pode te ajudar a investir melhor em cripto, tanto esses de segurança para você saber guardar os seus criptativos, até os de análise para você entender o que tá rolando com o Bitcoin, com as altcoins no mercado, inclusive com lives toda terça-feira ao meio-dia, tá? Então se inscreve aqui, já deixa o seu like no vídeo, para que ele possa chegar para mais pessoas e para que você possa receber os próximos também. Mas sem enrolar aqui, vamos direto para minha tela, eu vou compartilhar minha tela com você, que eu já selecionei aqui algumas informações que são relevantes para a gente comparar todos esses dispositivos. Eu já selecionei algumas informações que eu acho que são relevantes e aqui eu já vou começar comparando a Trezor, a Ledger e a Tangen. Aqui primeiro como marcas e depois a gente vai entrar nos modelos. Só para você entender, aqui na minha mão eu tenho uma Trezor One, que foi a primeira que eu tive, ó. Ele tem esse formatinho aqui, que é parece um token, daqueles antigos que a gente tinha de banco. Eu tenho uma Trezor Safe 5, que tá aqui, ó, você vê que é uma evolução dela. Ela tem uma tela que pega a frente toda, que era uma telinha pequenininha. Ela é bem bonitona. Essa aqui, inclusive, tá sem uso ainda, eu não configurei. A gente tem a Ledger, que também é muito conhecida nesse formato de pendrive, que fecha. Todas as gerações da Ledger que eu tenho aqui, elas têm esse mesmo formato. Essa aqui é a Nano S, que foi a primeira que eu tive também da Ledger. E a gente tem aqui na minha mão a Nano X e a Nano S Plus, que são essas duas caixas aqui, tá? Todas têm esse mesmo formato e geralmente a Ledger tem um visor aqui dentro com um botão para você poder fazer também as operações. E por último, aqui na minha mão, eu tenho a Tangen, que tem esse formato de cartão, que eu acho bem interessante, e eu já vou mostrar como é que ele funciona. Inclusive tem outros vídeos aqui no nosso canal mostrando, e ela tem o que eu acho que é o mais legal de todos, que é esse formato de anel vestível. Isso aqui também é uma hardware wallet, inclusive a mais discreta que existe hoje. Se você quisesse fugir do país com todo o seu dinheiro, é só você colocar nesse anel que ninguém vai perceber e você pode levar para onde você quiser. Já te explico como é que isso funciona também. Mas vamos lá, trazendo aqui para as informações, tá? Existe se você ainda não conhecer a Tangen, que talvez seja a menos conhecida aqui, eu já vou te explicar um pouco da história dela, mas sempre houve um embate muito forte entre Trezor e Ledger. E uma das principais fontes desse debate é que uma é de código aberto e a outra é uma empresa de código fechado, tá? Então, é meio aquela discussão igual o iPhone e Android, né? Um é muito aberto, você pode fazer o que você quiser, que é o Android, o outro é bem fechado, o iOS tem uma experiência mais contida em si mesmo, então aqui vai muito de gosto, tá? O formato padrão, como eu te mostrei, a Trezor é esse pendrive que parece um token, e a Ledger é aquele pendrive que parece mesmo um pendrivezinho de colocar no computador, e o cartão, aqui tipo um cartão de crédito ou anel da Tangen. Os códigos são diferentes de cada um deles, mas todos eles obviamente são muito seguros, tá? São 3 marcas muito reconhecidas que até hoje não tiveram problemas
relevantes no mercado. E aí a gente tem principalmente os modelos mais novos das três, todas possuindo um chip mais seguro, que é esse chip EAL6+. Os modelos antigos da Trezor, se eu não me engano, não tinham ainda esse tipo de chip, mas todos os novos aqui, por exemplo, a Trezor Safe 3 e 5, todas as Ledgers e todas as Tangents possuem. Então você vê que elas são muito parecidas em termos de segurança, tá? Acho que aqui não tem muita discussão, né? São todos dispositivos bons para você ter as suas criptomoedas. O que vai começar a entrar em diferença aqui entre elas são as próximas telas que eu vou te mostrar, que trazem justamente aquilo que pode impactar você no seu uso do dia a dia, tá? E aí um ponto que já começa a trazer uma diferenciação que é, tanto a Trezor quanto a Ledger, elas têm um método de backup que é o de seed phrase, ou de palavra-semente, que são aquelas 12 ou 24 palavras que a gente tem que anotar em algum papel, em algum lugar, para você poder restaurar o backup da sua wallet. Por quê? Se você tem um dispositivo desse, e aí você perdeu, ele foi roubado, ele foi danificado, se você tiver as suas 12 palavras ou 24 palavras, a sua seed phrase anotada, você pega um outro dispositivo novo e restaura esse backup, e aí você tem acesso às suas criptomoedas. Se você não tiver esse backup, você perde todas as suas criptomoedas. Por isso que o nível de segurança ele é tão alto que você tem que se proteger até de você mesmo, para que você seja o único dono desse backup e você também não o perca. E a diferença da Tangent é que tem esse backup inteligente. Por quê? Você tem a opção de saber as suas 12 ou 24 palavras, mas você tem também a opção de não saber e ela ficar registrada, arquivada, né, dentro desse cartão. Todos os cartões da Tangent possuem um chip, né? Assim como as outras você viu que também tem um chip seguro, e esse aqui é produzido pela Samsung, deixa sua informação criptografada aqui dentro, e você pode gravar a informação da seed phrase aqui dentro, que ela vai estar protegida para você, mas você não tem que anotar isso, saber quais são as palavras. Então se um dia você perder uma das wallets, você pega a sua outra de backup, por isso que vem mais de um cartão, esse aqui por exemplo vem 3 cartões, e você usa o seu backup que estava guardado para restaurar o acesso às suas criptomoedas, tá? E aí, público-alvo, né, isso aqui obviamente vai variar, né, se você pode não ser o público-alvo ao pé da letra aqui, mas você pode se interessar por um desses 3 modelos ou uma dessas 3 marcas. Agora, falando dos modelos especificamente, você vai ver, até tem uma lista maior do que essa, mas esses são os principais, entre Trezor, Ledger e a Tangent, tá? Depois você pode até tirar um print aqui, ou você dá uma pausa no vídeo, você vai ver com calma, mas basicamente eles são parecidos com diferenças pequenas. O que eu diria aqui para você? No geral, a Trezor é a mais old school das hardware wallets. Ela não faz nada de muito espetacular em termos de um dispositivo mega inovador, mas ela é muito boa, né? Eu sempre usei, nunca tive nenhum problema. A Ledger, ela já tem alguns modelos diferentes, por exemplo, tem a Ledger, a Flex e a Stacks, que tem uma tela touchscreen e-ink, tipo a do Kindle, né? Elas são diferentes, ela já é tipo uma carteirinha assim, pequenininha. Você tem as Ledgers que tem bateria para você poder usar desconectado do seu computador, você vai colocar, por exemplo, por Bluetooth. Essa aqui, se eu não me engano, é que tem Bluetooth. Então você pega seu celular, por exemplo, e aí você pode usar esse dispositivo com o seu celular, porque ele vai ter uma conexão Bluetooth, sem você precisar então do cabo e sem ele precisar estar conectado no USB para alimentação. Então essa é uma das opções disponíveis aí que existe para a Ledger. E a Tangent, ele não vai ter sequer bateria, né, porque não precisa, porque é um dispositivo físico, né, seja o cartão ou seja o anel, e ele vai funcionar com NFC. Então qual que é a graça dele, tá? Você vai ter lá o seu celular, então você vai usar ele com um dispositivo móvel, não o computador, e quando você for fazer uma transação, você vai escanear via NFC, vai aproximar do seu celular para assinar aquela transação, para garantir que aquela transação é válida. Então, essas são as principais diferenças entre os modelos, né? A Trezor é um pouco mais old school, a Ledger tem mais firulinhas ali com algumas funcionalidades e a Tangent foca muito em praticidade, né, para que você tenha um dispositivo que é muito discreto, muito fácil de carregar. Inclusive, você vai ver depois na comparação que é mais barato, né, por ser um dispositivo mais simples, e você pode usar com o seu próprio celular, só que mantendo a segurança de uma hardware wallet, que é o ponto principal. Então, ó, só para resumir aqui, em termos de funcionamento, se a gente for olhar aqui nesse esquemático, tanto a Trezor quanto a Ledger, elas vão ter um aplicativo, né, um programa, que ou vai rodar no PC, no computador, então você pode instalar lá o Ledger Live, o Trezor Suite, e aí você vai ter algumas dessas versões para o celular, com algumas limitações. O Trezor, por exemplo, no iOS, ele vai ter algumas limitações que você só consegue visualizar os saldos, você não consegue transacionar. Ele prepara a transação, então você vai falar, olha, eu quero mandar para tal endereço, tal valor, né, dessa forma, e aí você vai conectar a sua hardware wallet na USB ou via Bluetooth, se for o caso, vai apertar o botãozinho dela, né? Então tem que ser um dispositivo físico, sem ele você não faz a transação, e aí a transação é assinada e enviada para a blockchain, ou seja, você abriu o cofre, permitiu a retirada das suas criptomoedas daquele cofre e o envio para outro cofre, tá? E aí se a gente olhar para a Tangent, aí já é um modelo então sem tela, que é o Tap to Sign, né? Você aproxima do seu celular para assinar. Você vai ter o aplicativo no seu celular,
você vai escolher da mesma forma, olha, eu quero mandar um Bitcoin para o endereço tal, da carteira, da exchange, não sei o que, e aí ele vai pedir para você aproximar o cartão. Se você quiser depois ver isso na prática, tem alguns vídeos aqui no canal, vou deixar marcado em algum lugar aqui, que é o review com o tutorial para você poder ver. Aí ele sim envia, né, os dados da sua seed phrase, ali, na sua chave privada que vai ser armazenada aqui dentro para assinar a transação, e aí a transação é validada e também as criptomoedas são enviadas. Tá? Comparando essas coisas todas, e aí só um parênteses aqui antes de tudo isso, se você quer sempre ficar por dentro, né, dos novos modelos que saem, das novidades do mercado cripto e até de todos os acontecimentos que podem impactar o preço do Bitcoin e das outras criptomoedas, eu vou deixar um convite para você aqui embaixo na descrição, que é o meu Close Friends, é um grupo no WhatsApp, onde eu mando todos os dias com o meu time análises, atualizações, e sempre que sai alguma coisa interessante como essa, ou até cupom de desconto para você adquirir uma hardware wallet, eu mando lá em primeira mão. Então você se inscreve lá, é gratuito, você entra no grupo que você vai receber. A gente não fica mandando coisa demais, só aquilo que realmente interessa e pode te ajudar. Então fica o convite aí para você, e óbvio, se você gosta de todo esse tipo de conteúdo de cripto, wallets, deixa seu like aqui no vídeo, que é a melhor forma de eu saber que a gente está no caminho certo para levar esse conteúdo para mais pessoas. Mas comparando aqui os recursos, né, entre essas wallets e essas marcas, então a gente vai ter, como eu te falei, né, o software delas, da Trezor, chama Trezor Suite. Você vai ter tanto para desktop, ou seja, para o computador, quanto um site, que é a web. Você vai ter o Ledger Live, tanto como programa, quanto aplicativo do seu celular. E você tem o Tangen App, que é apenas para o celular, por conta desse foco na praticidade da Tangen. Como eu te falei, né, no iOS, no iPhone, se você tem iPhone como eu, ele é mais limitado para Trezor, você vai ter apenas visualização em alguns modelos das wallets, vai variar de uma para outra. No caso da Ledger, você consegue usar sem nenhum problema, tanto com Bluetooth, NFC, e também no caso da Tangen você consegue usar com todos os tipos de iPhone, tá? Então, em termos de resistência física, geralmente as Trezor e as Ledgers são de plástico ou metal, tá? No caso das Ledgers, todas as que eu tenho aqui são plástico aqui dentro, metal aqui fora. Se eu não estou sendo enganado pela minha visão, isso aqui realmente parece um plástico. As Trezors, essa daqui é 100% plástico, essa aqui tem uma capa de metal atrás e deve ser plástico aqui na frente na tela, e a Tangen, os cartões são de plástico, e eu não sei exatamente qual que é o material do anel, mas ele é muito bonito, inclusive eu já usei bastante, ele não risca, é impressionante. Fica até como um elemento de moda, hein, pra você que quer sair com um anelzinho desse aqui, ó, que chique. Ó, você pode pedir sua noiva em casamento com um desse, olha só, que prova de amor maior, que é não só pedir em casamento, como oferecer um Bitcoin no dedo dela. Tem gente que vai discordar de mim aqui, mas, bom, fica a dica. E aqui, todos são a prova d'água aqui no caso da Tangen, porque também não tem nem eletrônica nesse negócio, então também, se você deixar cair na privada, não vai ser um grande problema. É só você pegar lá com a sua mão. E aí, como eu te falei, recuperação de acesso é o padrão, as 12 e 24 palavras aqui da seed phrase com a Trezor e Ledger. A Ledger tem esse serviço da Ledger Recover, que ele é pago. Eu particularmente não gosto muito, que você está passando para eles a sua seed para eles guardarem, mas a essência toda é você ser o único detentor da sua seed phrase. E na Tangen você vai ter o backup, tá? Se você tiver o modelo de cartão, tem a opção com 2 cartões e a opção com 3 cartões. Você vai ter um a mais ou a menos de backup. Na opção do anel, vem o anel, que é o principal, mais 2 cartões de backup, tá? Eu vou inclusive deixar aqui embaixo um link onde você pode ver todas essas opções da Tangen, para você depois decidir se você gosta de alguma dessas daqui. E aí, para resumir aqui qual escolher, tá? Antes de eu passar qual escolher, eu vou só dar um giro rápido aqui no site de cada uma delas, para você saber qual é o site oficial. Eu sugiro sempre que você não entre por links patrocinados, tá? Que pode ter phishing aí, coisas do tipo. Então, procura no Google, vê o primeiro resultado orgânico, não patrocinado, e aí você tem as informações. Então, a Trezor é o trezor.io, tem todas as informações aqui das wallets, você tem os produtos diferentes, ó, lançaram a Trezor Safe 7, essa eu não testei ainda, eu só tenho a 5 e a 3. Você vai ter o site da Ledger, que também tem bastante informação, tem todas as wallets aqui para você poder conhecer as diferenças. Ó, essas aqui são as com e-ink, tipo o Kindle que eu falei, que são tipo um e-bookzinho pequenininho. E você tem a Tangen, que é o Tangen, com M, de macaco.com, onde você tem também todas as informações explicando, inclusive uma faca aqui, sobre essas wallets. Eu vou deixar a dica para você, né, que gosta de praticidade, aqui no site da Tangen. Eles passaram a ter preços em reais, tá? E entrega no Brasil para alguns desses modelos, que são os modelos que estão aqui, o que é muito interessante, porque hardware wallets não são de graça, assim, não é um negócio super barato, mas vale demais o investimento para você proteger os seus criptoativos e ser o único dono, para nenhum governo, empresa, ninguém poder confiscar, congelar seus bens. Só que a gente tem modelos que são importados e são mais caros. E a Tangen, embora ela também venha lá da gringa, né, ela é uma empresa suíça e tudo mais,
ela tem agora essa distribuição no Brasil, então os preços ficaram bem competitivos, bem em conta, e com o link que eu vou deixar aqui embaixo tem um cupom de desconto da Underblock, onde você tem mais 10% de desconto aqui para comprar a sua Tangent, tá? Das outras eu não tenho cupom de desconto, então não tem como compartilhar aqui. Então, resumindo para você, qual dessas você escolheria? Claro que a escolha é sempre sua. Eu, particularmente, tenho as três, eu uso as três, tá? Eu vou deixar muito claro, muito honesto aqui para você. E tem algumas que eu prefiro em cada situação, tá? E acho que para você que está assistindo, uma em especial pode fazer mais sentido. Então, ó, se você quer 100% transparência, código aberto, privacidade, se é a cara mais maximalista, mais old school do Bitcoin, a Trezor é aquela que ideologicamente faz mais sentido para você, tá? Então tem alguns modelos diferentes hoje, você pode navegar e ver qual que faz mais sentido em termos de custo-benefício. Quem gosta de uma coisa um pouco mais nova, tal, né, essa pegada mais iPhone, que é a Ledger, ela tem mais funcionalidades, mais versatilidade de dispositivos, os dispositivos com a tela e-in, que foi feita, inclusive o design pelo mesmo cara que fez lá o iPod, se eu não me engano, lá da Apple. Então também tem um monte de, deixa eu até abrir aqui, ó, tem um monte de dispositivo de modelo diferente. E se você quer algo muito prático, e aí principalmente com o que eu acho que hoje é o melhor custo-benefício, porque é a mais barata e também é muito discreta, muito fácil de usar, e a prova de leigos, principalmente, né, por causa dessa questão de você não precisar saber a sua seed phrase, aí eu iria com a Tangent, tá? Deixa eu abrir aqui também o texto. Então tem o conjunto de cartões ou o Tangent Ring. O Tangent Ring é um pouco mais caro, eu acho ele bem legal, bem sofisticado, e aí você pode escolher qual que faz mais sentido. Então, eu sempre recebo muita pergunta das pessoas sobre hardware wallets. Eu sempre sou muito honesto, cara. Você vai naquela que você achar melhor. Acho que vale a pena você comparar e ver. Só que eu já vi muita gente, muito aluno meu, muitas pessoas que eu já ouvi no mercado fazerem cagada, fazerem besteira por não anotar a seed phrase, compartilhar com alguém, fazer alguma besteira e perder isso. Então, só o fato dela poder abstrair isso, eu acho que isso aqui sai muito na frente para quem está começando, se é a sua primeira hardware wallet. E aí, você pode comentar aqui para mim se você tem alguma dúvida sobre algum desses modelos. Eu provavelmente já testei a maioria deles, posso te ajudar. E se você escolher ou já tiver alguma dessas, eu gostaria de saber qual você tem, qual você escolheu e por quê. Manda aqui embaixo, não esquece de dar o like no vídeo para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. Compartilha com seus amigos que têm cripto, mas ainda não têm segurança completa. E eu te vejo no próximo episódio, no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu!